Neste vídeo falarei um pouco sobre as micobactérias, suas principais características e como deve se dar a cultura delas. O material desse vídeo foi preparado pelo meu grupo, composto por Ana Beatriz Franco, Júlia Duarte, Paulo Vinícius Kishishita e Thaís Araújo. Micobactérias são um grupo de bactérias que pertencem ao gênero Mycobacterium. São micro-organismos bacilos delgados, retos ou ligeiramente curvos, pleomórficos, aeróbios ou microaerófilos, imóveis e incapazes de formar esporos. As micobactérias são geralmente divididas em duas categorias principais: as micobactérias não tuberculosas, as MNT, e as micobactérias tuberculosas, as MTB. As micobactérias não tuberculosas são encontradas em uma variedade de ambientes, incluindo solo, água e animais, e algumas delas podem causar doenças em humanos, como infecções pulmonares, linfadenite e infecções cutâneas. Falando um pouco sobre as micobactérias tuberculosas, nós temos que a Mycobacterium tuberculosis é a principal desse grupo. Ela causa a tuberculose e é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas. A tuberculose pode ser causada também, embora mais raramente, por outras espécies de agentes, como as Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano e Mycobacterium microti. A doença afeta principalmente os pulmões e pode atingir outros órgãos do corpo, como os rins, as meninges e os ossos. As micobacterioses são doenças causadas pelas micobactérias não tuberculosas. Esse grupo é responsável por infecções de peles e tecidos moles, infecções pulmonares crônicas e progressivas, linfadenite cervical pediátrica e infecções disseminadas, especialmente em casos avançados de AIDS. A imunossupressão é um fator de risco para sua disseminação, embora muitos pacientes com micobacterioses não sejam imunossuprimidos. O exame de cultura abrange 5 etapas. A primeira seria o pré-tratamento das amostras clínicas. A segunda, a descontaminação da amostra. A terceira, a semeadura em meio de cultura. A quarta, a incubação. E a quinta, a leitura dos tubos semeados e registro dos resultados. Para esses exames, é preferível amostras feitas pela manhã, e para amostras de escarro, deve ser realizado anteriormente a higiene bucal. No pré-tratamento, temos que o tratamento da amostra vai ser de acordo com suas características, podendo ser amostras contaminadas ou não contaminadas, dependendo do local retirado. São consideradas contaminadas aquelas provenientes de sítios não estéreis, tais como escarro, urina, secreções, lavado brônquico, lavado gástrico e fragmentos de tecido cutâneo. As amostras consideradas não contaminadas são aquelas provenientes de sítios estéreis, tais como os líquidos cefalorraquidianos, os líquidos pleurais, os líquidos sinoviais, peritoneais e pericárdico, fragmentos de órgão, sangue e medula óssea. Para essas, não é necessário descontaminar. A descontaminação ocorre apenas nas amostras contaminadas por microbiota associada ou ambiental, ou seja, agentes químicos, ácidos e bases, liberam as micobactérias do muco e da fibrina, ou dos tecidos em que estão incluídos, fluidificando o escarro, homogeneizando a amostra clínica e eliminando outros micro-organismos dela. A inoculação em meios de cultura, nós temos que as micobactérias são nutricionalmente exigentes para sua multiplicação em meios de cultura, e elas vão requerir meios de cultura com formulações específicas. O primeiro meio a ser citado é o meio à base de ovos, que vai ser o meio de Lohstein-Jensen. Ele é utilizado comumente em muitos laboratórios de diagnóstico clínico. Esse meio tem menos ação inibitória sobre o crescimento das micobactérias que o meio de Petain-Yanni, que é utilizado basicamente para isolar micobactérias dos espécimes profusamente contaminados por bactérias. O segundo meio a ser citado é o meio à base de agar. Os meios de Middlebrook, que contêm agar, são transparentes e geralmente permitem a detecção imediata do crescimento de micobactérias, quando comparada com outros meios. Os meios de Middlebrook à base de agar devem ser enriquecidos com o suplemento Middlebrook ou ADC, composto por ácido oleico, albumina bovina, dextrose e catalase.
Para a incubação, os meios de cultura indicados, estes são colocados em temperaturas apropriadas e constantes para o tempo de incubação necessário ao desenvolvimento de micobactérias. As espécies que tendem a causar infecção da pele, por exemplo, as micobactérias de crescimento rápido, como a Mycobacterium mandrinum, a Mycobacterium ulceranis e a Mycobacterium haemophilus, crescem melhor na temperatura da pele, que é 30 a 32 graus Celsius. As Mycobacterium tuberculoses crescem mais abundantemente a 37 graus Celsius, mas cresce pouco ou nada sob temperatura de 30 graus ou 42 a 45, que é a temperatura corporal das aves. Mycobacterium xenopi, uma espécie isolada comumente como causa de infecções humanas, cresce melhor a 42 graus Celsius e foi implicado como contaminante ambiental do sistema de água quente de um hospital de grande porte. A leitura e interpretação vai levar em conta as características macroscópicas, microscópicas e outras informações. Uma identificação preliminar das espécies de micobactéria pode ser feita. No entanto, para uma identificação precisa, técnicas adicionais, como os testes bioquímicos, a espectrometria de massa ou os testes de biologia molecular, podem ser realizadas. Para uma identificação precisa, exames como o baciloscópico são necessários. A baciloscopia consiste na pesquisa direta de BAAR, que são os bacilo álcool ácido resistentes, geralmente pela coloração de Zienichem. O número mínimo de barras necessários para produzir um esfregaço com resultado positivo tem sido estimado entre 5.000 a 10.000 por mililitro. A baciloscopia é realizada na maioria das vezes com escarro espontâneo, utilizando a porção mais purulenta que é colocada e distendida diretamente sobre a lâmina. Esse processo é conhecido como baciloscopia direta. A técnica a ser utilizada na leitura das baciloscopias deve ser selecionada em função do tipo de amostra clínica, método de execução do esfregaço e método de coloração. Para a leitura de todas as baciloscopias, devem ser lidos no mínimo 100 campos úteis de microscópio, ou seja, aqueles campos nos quais se observam elementos celulares de origem pulmonar, como leucócitos, fibras mucosas e células ciliares. Os campos em que não aparecem esses elementos não devem ser contabilizados na leitura. É necessário contar os bacilos presentes em todos os 4 quadrantes e anotar no papel quadriculado o número total de bacilos que foram encontrados nesse campo. Para a identificação das bactérias, podem ser realizados testes como o teste de niacina. Esse teste verifica a capacidade da micobactéria de produzir niacina a partir de uma fonte de niacina precursora. A presença de niacina é detectada através de reações químicas que resultam em mudança de cor. Algumas espécies de micobactérias são capazes de produzir niacina, enquanto outras não. A produção da urease. A urease é uma enzima que catalisa a hidrólise da ureia em amônia e dióxido de carbono. O teste de produção de urease avalia se as micobactérias têm a capacidade de produzir essa enzima. A presença de urease é detectada através de uma mudança de cor no meio de cultura, contendo ureia e um indicador de pH. Teste de nitrato. Esse teste verifica se as micobactérias são capazes de reduzir nitrato a nitrito ou a produtos finais de redução, como o gás nitrogênio. A presença de nitrito é detectada através de reações químicas que resultam em mudança de cor no meio de cultura. A produção de PYR. O teste de produção de PYR verifica se as micobactérias possuem a enzima PYR. A enzima PYR hidrolisa um substrato específico, gerando um produto colorido. A presença de produção de PYR é indicada pela mudança de cor no meio de cultura contendo o substrato. Os testes de sensibilidade devem ser realizados com a primeira cepa do complexo Mycobacterium tuberculosis isoladas de qualquer paciente e devem ser repetidos depois de 3 meses de tratamento adequado, quando as culturas continuam positivas. Os testes iniciais devem incluir todos os fármacos principais, como a isoniazida em concentração crítica, a rifampicina, o etambutol e a pirazinamida. Em um tratamento eficiente, é necessária inicialmente a identificação do agente causal, para que, de acordo com a sua sensibilidade, sejam escolhidos os fármacos a serem utilizados.
Assim, como no tratamento da tuberculose, devem ser combinados pelo menos 2 fármacos, visando evitar a seleção de cepas resistentes. Entretanto, na micobacteriose, o número de fármacos utilizados deve ser mantido por todo o tempo do tratamento, o qual não deve ser inferior a 18 meses. O tratamento da tuberculose pode durar de 6 meses a 1 ano e é feito à base de antibióticos. O tratamento é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. Uma das dificuldades do combate à tuberculose é a falta de adesão ao tratamento. Por ser longo e apresentar resultados rápidos, alguns pacientes o abandonam, o que acaba por provocar o desenvolvimento de uma forma da doença resistente aos medicamentos, conhecida como a tuberculose multiresistente. Esse tipo de tuberculose tem crescido mundialmente.